os americanos, entre eles, sendo incapazes de se organizar. Isso é uma automutilação, de uma autodestruição. Eu não acho que era tão óbvio que nós caminharíamos para o fim do Império Americano tão rápido. O Império Americano é um império recém-nascido. Os americanos só se tornam o grande império, o maior império, sentado no trono, diríamos assim, depois do final da Guerra Fria. Porque antes você tem Primeira, Segunda Guerra, e depois você tem a Guerra Fria, a disputa com o outro. A consolidação verdadeira, quem é o império dominante, hegemônico, a supremacia total, ficou com os americanos, mas isso é muito recente, anos 90, estamos falando de o quê? 30 anos? Em termos históricos de império, isso é um período muito curto. Óbvio que eu acho que isso pode ser revertido, mas o problema é que a situação política americana, ela tá complicada, ela tá amarrada, e a maneira como essa administração demonstra que ela quer lidar com as coisas, 4 anos é tempo suficiente para você levar os Estados Unidos para um lugar irreversível. Eu temo que isso possa acontecer muito mais rápido. Eu não achava, ou não acreditava que os Estados Unidos estava em decadência para um colapso. Eu acho que um argumento muito interessante é o do Fareed Zakaria, que é o The Post-American World, onde que ele fala que os Estados Unidos não estão em decadência. Na verdade, o resto é que estava em ascensão. O domínio americano em relação ao resto, do ponto de vista relacional, diminuiu. Mas os americanos não necessariamente caíram. E sim os outros é que cresceram, que ascenderam. E dentro dessa lógica também, se a gente olhar para essa questão histórica, essa questão que os Estados Unidos não está em queda, a gente olha os últimos anos da economia americana. A economia americana performou melhor que todo mundo desde a crise de 2008, pandemia e todos os outros problemas. Os europeus foram ficando muito para trás, que era uma economia do mesmo tamanho, talvez um pouco maior até, depois está muito menor. E a China, que todo mundo dizia, não, ela vai chegar, ela vai alcançar, a previsão é 2020, é 2000 e sei lá quando, nunca aconteceu. E os Estados Unidos continuaram performando economicamente como ninguém. Então eu diria que a tendência era o século XXI ainda seria o século americano.